Bora. Bom, bora lá. Gente, boa noite para todo mundo que já chegou e para quem talvez depois esteja vendo essa gravação. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que horas que vocês vão assistir isso. Estou muito feliz de estar aqui hoje, tanto ao lado da Ju, que é minha parceira de vida, minha amiga que eu conheci pelos meus caminhares profissionais, mas que hoje é uma amiga pessoal que frequenta a minha casa, frequenta a dela. A gente não pode ver uma oportunidade de estar junto que a gente está. E a gente está juntas aqui hoje, né? Como eu também faço parte da comissão de comunicação do coletivo, eu queria começar dando boas-vindas para todo mundo que está aqui e dizer que hoje a gente está aqui reunidas para falar sobre um tema que mobiliza bastante, que é os tipos de violência e as leis de proteção que a gente tem para as mulheres. O nome da nossa roda é Escutando Mulheres, não à toa, daqui a pouco vocês vão saber por que desse nome. E a ideia é que a gente fale desses tipos de violência e também traga algumas leis de proteção. Essa é uma roda aberta para todo mundo, não só profissionais da psicologia, estudantes, profissionais de outras áreas que trabalham prestando atendimento e acolhimento para essas mulheres. A ideia da nossa roda é que a gente fique juntos aqui hoje por mais ou menos 2 horas. A gente programou de 8 até as 22, somando tanto a nossa apresentação quanto o espaço aberto para as trocas. A gravação que vocês estão acompanhando por aí no futuro e a gente está vivenciando agora vai ser apenas da fala de apresentação, de explanação. A gente também vai ter um momento para a gente poder, com conforto e segurança, se expressar de uma forma livre, de uma forma minimamente confortável, até porque a gente sabe que esse é um tema que é extremamente necessário, mas também muito sensível. Toca em muitas vivências e muitas experiências, então a ideia de gravar só uma parte foi um jeito que eu e a Ju a gente encontrou de tentar deixar esse espaço de troca o mais acolhedor possível. Além de mim na comissão, Paulinha também está aqui e ela vai auxiliar a gente com as mensagens do chat. Mas eu e a Ju, a gente tem um pedido, a gente gosta de ouvir a vozinha, a gente gosta de ver os rostinhos, então quem puder dar as carinhas, a gente vai adorar conhecer vocês, quem a gente não conhece, rever quem a gente já conhece. E na hora das perguntas, dos comentários, se vocês se sentirem confortáveis, abram o microfone, conversam com a gente, vai ser muito importante, tá? E sobrou para mim falar desse nosso coletivo e eu fiquei muito feliz de poder estar aqui apresentando ele, porque o coletivo de mulheres ACP, ele nasceu em setembro de 23, quando a gente estava no Fórum Brasileiro, lá em Canela, no Rio Grande do Sul, a partir de uma roda de mulheres. Eu estava nessa roda, muitos rostinhos aqui também estavam lá. E nesse momento a gente entendeu que muito do que a gente vivencia enquanto mulheres fora também estava acontecendo dentro dos espaços da abordagem. E a gente decidiu então criar esse coletivo com um compromisso de acolher, de validar e de proteger as mulheres por meio de ações coletivas. A gente vem desde 2023 fazendo algumas ações. No ano passado, a gente lançou a nossa primeira cartilha, nomeada Chega de Assédio. E a gente também realizou 2 rodas de conversa. Tem alguns rostinhos que foram responsáveis por essas rodas por aqui. A gente teve uma roda para falar sobre feminismos e a gente teve uma roda para falar sobre maternidade compulsória e os direitos reprodutivos. Ambas essas rodas, elas estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube e essa daqui também vai ficar. E, inclusive, essa roda é a nossa segunda atividade desse ano. Em janeiro, a gente já teve a nossa primeira reunião de trabalho, quando surgiu a ideia desse espaço. E também, né, nessa reunião, a gente mapeou muitas outras ações que a gente pretende realizar, tanto de forma online quanto de forma presencial. Esse ano a gente tem, de novo, um Fórum Brasileiro da ACP lá em Vassouras, no Rio. Vamos ter outros tantos eventos que, quando a gente está presente, a gente apresenta o coletivo, a gente convida, né, vocês a fortalecerem, sejam as nossas redes sociais, sejam as nossas ações, né?
E, inclusive, deixo aberto aqui, já que a gente tem rostinhos novos, rostinhos que estão chegando agora, a todas as mulheres que estiverem presentes e desejarem, se interessarem em participar do coletivo, vocês podem procurar a gente no final. A gente bate um papo, inclui vocês no grupo de WhatsApp e dá sequência a essas atividades. A gente tem muitas ideias, tem muitas cabeças pensantes boas reunidas nesse coletivo. E a gente está recrutando bracinhos aí para poder colocar todas essas ideias no mundo, seja de forma online, seja de forma presencial. Acho que é isso. Queria agradecer já de antemão cada pessoinha que escolheu estar aqui com a gente hoje. E como eu e a Ju, a gente é muito miguinhas, assim, a gente não pode ver uma oportunidade de estar junto que a gente vai. E para não ficar monótona essa falazada toda, a gente decidiu fazer a nossa apresentação de um jeito diferente. Então, Ju vai contar um pouquinho sobre mim e daqui a pouco eu conto um pouquinho da Ju para vocês. Aí, bora lá então. Gente, a Dé, ela é psicóloga, ela realiza atendimentos online, trabalha com atendimento individual e de casal, com grupos terapêuticos, grupos de encontro, oficina de conexão criativa e de escrita. Ela tem especialização na CP, é professora e é uma supervisora incrível, assim, puxa sardinha mesmo. Porque já adianto aí que, para quem não sabe, ela é a minha supervisora, no caso, sou supervisionanda dela. E também já trazendo um spoiler, em breve ela vai abrir um grupo novo de supervisão, pelo que eu ouvi aí. Então, para todo mundo que tiver interesse poder ficar ligada. A Dé foi a responsável principal por dar o empurrão no Escutando Mulheres, assim, né? Como eu falo, o que faltava ali, um totozinho, ela deu aquele empurrão que faltava. Aliás, também, esse nome foi ideia dela, tá? Então, ela é muito boa para ajudar, para facilitar a organização de projetos. E, pessoalmente, é uma das pessoas e amigas mais importantes, assim, que eu tenho na vida. E eu tenho muito carinho de poder compartilhar a vida, a profissão e afeto com ela. Eu vou deixar os nossos arrobas para quem não conhece aqui na nossa conversa, no nosso chat. Ih, gente, ainda bem que tem um lencinho aqui do lado, né? Mas é muito gostoso estar aqui e estar aqui com a Ju, como ela comentou assim. A Ju é uma amiga, talvez das minhas amigas mais próximas, a mais recente, mas também a mais importante. É uma pessoa que tem compartilhado muitos dos meus caminhos, das minhas ideias, dos meus movimentos e sabe aquela amiga que a gente enxerga nela mais do que ela mesma? Então, foi mais ou menos aí que nasceu o Escutando Mulheres, que é o mini curso que a Ju oferece para estudantes e para psicólogos sobre acolhimento de mulheres que foram vítimas de violência. É um mini curso muito completo, de mini é só o nome, porque ele passa por muitas questões, por muitos fatores. Tô lá com a Ju também, né, nesse mini curso. Esse mini curso ele aconteceu no primeiro momento de forma ao vivo, presencial, presencial não, né, online, mas ao vivo, em que Paulinha estava lá, Paulinha é testemunha da primeira turma junto comigo, talvez tenham outros rostinhos das meninas aqui também. E acho que é o projeto que faz com que a Ju seja vista no mundo do tamanho que ela é gigante. Além disso, né? Além desse projeto do Escutando Mulheres, no mini curso, ela também oferece uma roda para mulheres para falar sobre diversos temas. Agora, em março, a gente tem uma nova roda, depois ela vai contar um pouquinho mais para vocês. E por que que a Ju tem propriedade para estar aqui hoje facilitando essa roda, para ter um mini curso? Porque, enquanto psicóloga, ela trabalha com acolhimento de mulheres há mais de 8 anos. Não foi uma escolha dela trabalhar com esse tema, mas a vida se encaminhou para isso, tanto para que ela acolhesse pessoas profissionalmente, mas quanto arrumasse umas amigas no meio do caminho, cheia de histórias por aí, que daqui a pouco eu conto para vocês. Mas desde então ela vem se dedicando a isso.
e trabalha como psicóloga clínica. Hoje, né, Ju, mais recentemente, ela voltou para o presencial, coisas que, né, tem mobilizado muitos afetos, muitas coisas boas. Então, vocês encontram a Ju não só presencial, mas também, não só online, mas também presencial, aqui em Piracicaba, no interiorzinho de São Paulo. Muito bom, muitas informações, hein? Mas gostei, confesso que gostei desse bate-bola que a gente fez. Acho que ficou interessante. Gente, então é isso que a Dé falou. No final dessa roda, eu vou liberar para vocês um cupom de desconto de 15% para o mini curso, que eu já havia dito anteriormente, que só vai valer até às 11h59. O assunto que a gente comentou da gravação, quando eu terminar de falar tudo bonitinho, a gente abrir para todo mundo, eu vou parar de gravar, então podem ficar tranquilos em relação a isso. E outra coisa, às vezes eu não tô vendo a carinha de todo mundo, alguém tá tentando falar alguma coisa, ou ergueu a mão, levantou a mão, eu não vi. Me interrompam, não tem problema nenhum. Podem abrir o microfone, falem, não, quando quiserem, tá? Bom, primeiro de tudo, eu queria fazer uma contextualização histórica aqui, porque para a gente pensar em violências, em leis de proteção, primeiro a gente vai ter que rebobinar um pouquinho aí a nossa história e compreender algumas questões, como a gente vai poder pensar o ser e o tornar-se mulher na nossa sociedade sem a gente considerar o nosso contexto, né? E quando eu falo isso, eu estou pensando em América Latina, em Brasil, em colonização. Então, primeiro, a gente precisa contextualizar que lá na Idade Média para a Idade Moderna, ali entre os séculos XV e XVI, surgia a ideia de que mulheres não deveriam mais trabalhar, né? O que era muito comum até então, principalmente na zona rural, as mulheres nessa passagem foram sendo empurradas para o âmbito doméstico, para o trabalho reprodutivo, que, né, o cuidado com a casa, com os filhos, que é não remunerado, de subserviência. E enquanto isso, o homem podia se manter no espaço público, onde a gente sabe que o trabalho é de fato reconhecido, de fato valorizado, né? Então, no período entre os séculos 16, 18, a gente sabe também que caça às bruxas estava ganhando força na Europa. Então, nesse período de Inquisição, houve toda uma estruturação ainda maior do patriarcado, e nessa época era muito forte aquilo que a Bíblia dizia, né? Que a mulher foi criada como uma parte acessória do homem, que a mulher é inferior de fato, e que a Igreja Católica foi criando esses mecanismos de inquisição para poder combater toda a heresia, né? Perseguir de alguma forma aqueles que não seguiam, né, as doutrinas ali impostas. E aí, esse período todo é concomitante a quê, né? Ao Brasil sendo invadido, justamente nessa época de Inquisição, de fogueira, e aí você imagina chegar num continente onde existe uma cultura absolutamente diferente, que existem outras dinâmicas, outros rituais, outra história, outra narrativa, outra forma de ser sociedade, o que não era feito com essas mulheres, né? É justamente nesse período que o Brasil é invadido. Dentro do contexto da Inquisição, a nossa terra foi estuprada, assim como a mulher negra, a mulher indígena. E aqui eu quero deixar também um alerta gatilho, assim, né? A Dé já falou um pouquinho, mas esses conteúdos eles podem ser sensíveis, né, para muitas de nós, então é importante reforçar. Então, assim, não tem como a gente pensar no Brasil, no contexto que a gente vive, nas mulheres em situação de violência, sem compreender esse contexto. E, obviamente, sem considerar o que a gente chama de interseccionalidade. E o que seria isso, né? É uma abordagem que traz a ideia de cruzamento, de uma sobreposição, né? São marcadores da nossa identidade que não se separam. Então, a gente tem o capitalismo, a gente tem o racismo estrutural, a gente tem o cis heteropatriarcado. Então, no caso, se a gente parar para pensar, né, de mulheres negras, a gente vê que são repetidamente atingidas pelo cruzamento e pela sobreposição do quê? De raça, de gênero, de classe, muitas vezes. Se a gente pensa numa mulher lésbica, negra, periférica,
uma mulher indígena, de baixa renda. Então, cada uma delas pode enfrentar formas de violência que são diferentes e, por vezes, com mais sobreposições do que aquelas enfrentadas por mulheres brancas, de classe social mais alta, mais privilegiadas. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que não é o nosso objetivo ficar fazendo um juízo de valor de quem sofre mais, quem passa por mais, é realmente entender que são marcadores identitários. A Carla Cotirene fala isso pra gente, né? Avenidas identitárias. Então, somatórias, coisas que se sobrepõem, que se cruzam, né? E como que se dão, né, essas violências, né? Em que contextos, em que situações? Pode ser na rua, dentro das instituições, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nas igrejas, nas comunidades, mas ainda é dentro do ambiente doméstico que mais ocorre violência, é o que os dados contam para gente. E quando a gente para pensar, o que muito desses lugares têm em comum, a gente já logo vê que são lugares marcados por relações de poder, né? E de novo voltamos para as nossas relações de dominação e de como o nosso país foi construído, de como foi respaldado de alguma forma, né? Então a gente pode pensar aí em poder econômico, através de riqueza, de meios de produção, de todo o sistema capitalista, no poder ideológico, então pensar em religião, em práticas morais, em conhecimento científico, no poder político mesmo, do Estado, né? Desde um rei na monarquia até um policial, as próprias leis, um juiz, um líder de comunidade, né? Então, a compreensão desse poder em geral, aqui no nosso contexto, é moldada pela estrutura patriarcal, ou seja, pela dominação que é masculina, né, de um sistema que privilegia os homens. E claro, como a gente estava dizendo, se manifesta em diversas esferas da vida, desde trabalho até, inclusive, muito na esfera familiar. Então, além dessa cultura machista, desvalorizar mulheres, né, como a gente sabe muito bem, também normaliza, né, a ideia de violência, entende de alguma forma como uma ideia aceitável de manter esse controle e dominação. Tantos os discursos que a gente escuta por aí, né? Ah, mas também, que roupa que estava vestindo, ah, mas pediu, né? Inúmeras coisas que a gente sabe que é reproduzido imensamente, né? Com um volume muito grande. E falando da violência nas relações, a violência doméstica, muitas vezes, ela começa com comportamentos sutis, que podem ser muito difíceis da gente conseguir identificar no início, né? Desde aquele, eu costumo falar muito nas microagressões, né? Então, é uma manipulação, é um controle, é uma crítica, é uma desvalorização, é um ciúmes excessivo, a pessoa ficou oscilando, mudando de humor, rola um isolamento dessa mulher. Então, por isso, a gente pensa muito a violência psicológica como porta de entrada, inclusive para as demais, né? Porque isso mostra o tanto que a gente precisa reconhecer esses sinais de violência para poder justamente ter um plano de ação, para poder pensar numa proteção, para poder pensar numa segurança, ainda mais falando desses relacionamentos potencialmente abusivos, né? Vamos chamar assim. E isso eu digo tanto no aspecto profissional, né? Porque para lembrar que essa roda aqui ela não é só para psicólogos, né? Então, tanto no contexto profissional, que eu falo muito especificamente para os profissionais, para os estudantes, né, no curso do Escutando, né, e pessoas que trabalham com mulheres de maneira geral, mas aqui entre nós, porque é um assunto para todo mundo. E, infelizmente, é uma coisa muito, muito, muito comum, muito frequente, né? Pode ser sua amiga, pode ser sua tia, pode ser sua vizinha, pode ser sua amiga da faculdade. É algo que a gente vê com muito corriqueiro, assim, né? Então, a importância da gente estar atenta e saber, de fato, quais são nossos direitos. Então, eu vou fazer uma breve linha do tempo aqui, né? Porque não dá para a gente, pelo nosso tempo, ficar se aprofundando muito, mas para a gente pensar um pouquinho só na legislação e como as leis ainda são recentes.
Então, se a gente pensar, 1827, meninas são liberadas para frequentar escola de primeiras letras. Na década de 60, 1960, pílula anticoncepcional chegou e aí a mulher solteira ou casada começou a poder gerir a sua vida fértil. Em 62 foi criado o Estatuto da Mulher Casada, que daí definiu que a mulher não mais precisava de autorização para trabalhar fora, para receber herança, para comprar imóvel, para ir e vir, né, para viajar. Ou seja, 1962, a mulher deixou de ser considerada civilmente incapaz. Isso é muito recente, né? Eu vou pensando assim nesses tempos, né? Até estava comentando com as meninas, eu vou olhando para minha avó, para a idade dos meus pais, e eu vejo que realmente é agora essas coisas, né? Então, 77, lei do divórcio aprovada. 2002, falta de virgindade deixou de ser crime. E o motivo para anular casamento, 2002. 2006, criada a Lei Maria da Penha, né, que é uma das leis mais importantes que a gente tem. 2015, aprovada a Lei do Feminicídio, que vai tornar aí, né, crime hediondo o assassinato de mulheres, né, decorrente da violência doméstica. 2021, a violência psicológica finalmente foi considerada crime, só em 2021, que ela foi detalhada e tipificada, né, na lei, o que quer dizer que ela hoje é considerada crime. 2022, os delegados policiais podem conceder a medida protetiva sem necessariamente a decisão judicial. 2024, o STF decidiu punir as autoridades que ficassem questionando a vida sexual, tentando desqualificar de alguma forma as vítimas. 2024, também o sigilo no nome da vítima, no processo de violência, foi concedido, né? E tantas outras leis importantes que a gente tem hoje, né? Mari Ferrer, Carolina Dickmann, Joana Maranhão, a lei do minuto seguinte, né? Que garante que a mulher vítima de violência sexual vá poder ter um atendimento imediato no SUS, né? O amparo médico, psicológico, social, com tudo que ela precisa, né? É que seja amparada por essa lei. Então, pensar em tudo isso, assim, para mim muitas vezes ainda me deixa um pouco assustada em ver o quanto a gente tem sido recente em inúmeras dessas leis, mas a Maria da Penha, que foi realmente ali promulgada em 2006, é reconhecida pela ONU, né, como uma das leis mais avançadas e mais importantes do mundo, que ela vai configurar como violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que vai causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial. Então, o que é importante a gente entender, que eu acho que isso vale ficar claro, assim, né? O que a gente entende por unidade doméstica, quando fala de violência doméstica? Unidade doméstica é um espaço de convívio permanente de pessoas, seja com vínculo familiar ou não, sendo agregado, aparentado, por afinidade, né? Então, pensar numa relação íntima de afeto é entender que qualquer relação que o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, né? Independente de coabitação, né? Independente de morar junto. Então, a Lei Maria da Penha, ela vai prever 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, e toda a criação de juizado, de violência doméstica, familiar contra a mulher. E agora a Dé vai falar um pouquinho mais profundamente para vocês sobre esses 5 tipos de violência aí da Lei Maria da Penha, que são tão importantes da gente saber, né? Antes de contextualizar, gente, cada uma dessas 5 violências, eu queria saber se alguém quer complementar alguma coisa, quer dizer, Por tô vendo favor. alguns rostinhos bem instigados aí, né? Não é porque a gente pensou em deixar essa troca no final que ela precisa estar restrita lá. Então, se alguém quiser contribuir, dizer, falar, fiquem super à vontade, viu? Para ir costurando comigo e com a Ju esse espaço. Tem um comentário da Fernandes Fran, que ela colocou, não sei se ela quer falar, estou vendo, é tanta gente que eu não estou enxergando ninguém, mas
Tá. Que ela colocou, né, que a avó dela não tinha CPF. Quer falar, Fê? Ou posso só ler? Enfim. Não, então pode ler. É só porque foi na hora que a Ju estava falando sobre a mudança, né? O quão recente é isso, né? Isso, e aí ela colocou lá no chat, né, isso que a avó dela não tinha CPF, só descobriram isso quando o avô dela faleceu, porque ela não tinha documento para receber a pensão, assim. Fernanda, não vamos longe. Eu estou numa briga com o Banco do Brasil por conta do PASEP, que não colocaram nas nossas contas, né? E simplesmente eu não consegui encontrar os extratos. Até que minha gerente ultra solícita foi lá buscar, e o CPF que eu já tinha na época não era o CPF que estava no extrato do meu primeiro trabalho. O que estava era o do meu pai. Gente, isso é impressionante. Minha irmã não conseguiu encontrar, eu disse, ela vai por esse caminho que você encontra. Ou seja, as leis às vezes já existiam, mas não estavam sendo implementadas, né, para a gente. Meio que como agora, né? Porque assim, a gente teve o ganho desse tanto de lei de proteção ao feminino, mas a gente fica muito por conta de quem lavra o boletim de ocorrência, que grande parte das vezes é um homem. E aí descredibiliza, desqualifica a fala, minimiza, não, não é nada disso, não vou fazer um boletim disso, né? Ou a maneira como a mulher é tratada, né, nos espaços de denúncia é de uma forma tão violenta, tanto na porta de entrada de uma delegacia, quanto numa audiência judicial, né? Quando mulheres, muitas vezes, conduzindo audiências, é, é, cometem uma violência judicial contra a mulher absurda. Eu ainda fico muito chocada de ver algumas situações onde as mulheres elas são muito mais violentas com outras mulheres do que os homens, em determinados espaços institucionais. Na polícia, nem tanto. Mas, assim, eu, quando fui procurar a Delegacia da Mulher, numa ocasião, há quase 20 anos atrás, não era, mais ou menos um ano depois que a Lei Maria da Penha tinha sido instituída, mas não era por uma questão de violência doméstica, era por uma questão de stalking, que não tinha lei ainda para isso, né? Depois que se criou a lei Carolina Dickmann, que tem a ver com esse tipo de. E aí eu fui super maltratada por uma mulher, assim, que falou que não tinha o que fazer no meu caso, porque eu não tinha nenhuma relação com aquele homem, ele estava me perseguindo, mas ele não tinha feito nada ainda contra mim, só ficava mandando mensagens ameaçadoras. Eu tinha que esperar ele fazer alguma coisa para poder aí sim. E aí ela fez uma comparação com o carro. Ela disse: tá vendo esses carros parados aqui na rua? Eles essa rua é perigosa, rouba muito carro, mas enquanto eles não forem roubados, ninguém pode fazer um BO. Então foi meio isso que eu escutei. Tudo bem que tem muitos anos, isso foi, sei lá, em 2007, mas acho que as coisas, é o que a Thaís estava falando, depende muito, né? Tenho casos de alunas que sofreram violência sexual, que foram dois casos, que elas foram super mal atendidas numa delegacia, ficaram tão transtornadas que não foram fazer o procedimento, que é um procedimento que a gente precisa orientar todo mundo numa situação dessas, é que você tem que ir para um posto de saúde para tomar o coquetel para garantir que você não vai pegar uma doença sexualmente transmissível, que você não vai engravidar, enfim, né? Porque, infelizmente, né, depois da violência ainda tem as consequências, então a gente também tem que cuidar disso. Não, e para além disso, o quanto Ver não o são material do agressor, né? formas de revitimização, né? Porque aí você está colocando a vítima exposta de novo, né? E não vai muito longe, assim, né? Durante a graduação, eu fiz estágio, em uma delegacia de defesa da mulher, prestando acolhimento para as mulheres vítimas de violência. Mas
mesmo sendo acolhida por mulheres lá na hora de registrar o boletim de ocorrência, ainda assim aconteciam comentários entre os próprios funcionários de descredibilizar o relato daquela mulher, né? Então ela era revitimizada dentro de um próprio contexto que é específico para acolher esse tipo de demanda, né? Então era absurdo as coisas que a gente ouvia. Débora, só antes de tu iniciar, deixa eu dar uma lida no que o pessoal está comentando aqui. A Mona Lisa falou, né, que a mãe dela separou faz 11 anos e não tinha conta bancária até ano passado. A Ana Carolina traz para a gente, né, que muitas pessoas na rede estão despreparadas para receber uma mulher vítima de violência. Aí você compartilhou, né, com a gente a Lei Maria da Penha na íntegra. A Glória coloca, né, acho que referente à fala da Fernanda, que é tão marcante que não dá para esquecer essa comparação. Enfim, a Carol colocou aqui, né, não sabia sobre a orientação para a vítima e no posto tomar o coquetel. Sim, acho que é isso aqui pelas nossas mensagens. Só fazendo um adendo aqui da pessoa do SUS, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a referência que a gente dá nem é no posto de saúde, porque as UBS não têm esse preparo a própria PEP para distribuir. A orientação é no serviço de AIDS e doenças infecto-contagiosas do município, que aqui são os SAIs e os CTAs. Então, você procura um SAI, um CTA, que serve tanto para violência sexual, quanto para acidente de trabalho com pérfuro cortante, eles que são preparados e têm o coquetel disponível, a profilaxia para as hepatites, para sífilis, a depender do caso, se é uma violência sexual ou se é um acidente de trabalho. Então, os lugares recomendados para ir seriam SAIs ou CTAs, a depender do que o município oferece. Bom, pois, eu acho que é muito importante, né? A nossa roda hoje sobre essa temática, ela vem como esse convite para que a gente entre em contato com essas informações, porque muitas das vezes é no contexto sigiloso e acolhedor do atendimento que muitas dessas violências vão ser inclusive nomeadas, né? Muitas delas, principalmente a psicológica, né? Muitas mulheres têm dificuldade de entender e de nomear aquilo que foi vivido, que foi doloroso, que foi penoso, né? E a gente muitas vezes vai prestar esse acolhimento e esse contorno mesmo, né? E para a gente pensar nesses contornos, a Ju levantou a bola da Lei Maria da Penha sobre os 5 tipos de violência doméstica e familiar. Eu vou contar um pouquinho para vocês, muito brevemente. Eu até coloquei no chat a lei na íntegra e depois a gente pode disponibilizar nos nossos canais, porque vale a pena a gente ler, a gente entender um pouco mais profundamente e principalmente, né, reconhecer quão recente é o desenho, o contorno dessa violência psicológica. A gente costuma imaginar que a violência ela só acontece de forma física, né? E o que seria uma violência física? É qualquer conduta que venha a ofender a integridade ou a saúde corporal dessa mulher. Então, a gente está falando de um espancamento, de empurrar, de atirar objetos, de puxar o cabelo, de morder, de chutar, de torcer, de queimar, de torturar com alguma arma branca ou mesmo uma arma de fogo, né? Então, essa é a violência que a gente acaba muitas vezes sintetizando todas as outras. Quando a gente olha um pouquinho para o ciclo da violência, geralmente ela está lá mais para o fim desse ciclo, né? As formas de violência iniciais não são a física, podem ser, mas não necessariamente são, né? Um outro tipo de violência é a violência sexual, que entende qualquer conduta que constranja a mulher, seja a presenciar, seja a manter ou a participar de uma relação sexual que não é desejada, seja mediante uma intimidação, uma ameaça ou até mesmo o uso da força.
né? A gente está falando aqui, gente, também da perspectiva de induzir a mulher a assistir um vídeo pornográfico, a participar de uma atividade sexual, a assistir uma atividade sexual. Também estamos falando aqui de quando o parceiro ou a parceira tenta impedir o uso de algum método contraceptivo e que force de alguma forma essa relação. A gente também está falando sobre forçar a gravidez, induzir o aborto, forçar o aborto, né? Tudo isso mediante uma coação, uma chantagem, um suborno e até mesmo a manipulação. É como se, dentro dessa perspectiva, se a gente fosse resumir numa frase, eu diria que essa violência sexual, ela de alguma forma, ela vai limitar ou ela vai anular o exercício tanto dos direitos sexuais quanto dos reprodutivos dessa mulher. Um outro tipo de violência é a violência moral. O que se entende por violência moral? Qualquer conduta que vá configurar calúnia, difamação ou injúria. Então, quando se fazem comentários ofensivos na frente de estranhos ou até mesmo de conhecidos, naquele almoço de família, onde a pessoa de alguma forma humilha publicamente a parceira, expõe a vida íntima do casal sem consentimento. E aí, quando a gente está falando dessa exposição, a gente está falando, inclusive, nas redes sociais, né? Outro tipo de violência moral é acusar publicamente a mulher de cometer algum crime, é inventar histórias ou falar mal dessa mulher com o único intuito de diminuí-la perante amigos e parentes. A gente tem uma violência que também não é muito conhecida, que é a violência patrimonial. Apesar de muito pouco conhecida, a gente já ouviu alguns exemplos aqui no chat nesse pouco tempo que a gente está conversando, né? Então, qualquer conduta, né? O que é essa violência patrimonial? É qualquer conduta que vai configurar a subtração, a destruição ou mesmo a retenção, seja parcial ou seja total, desses objetos, de instrumentos de trabalho, de documentos, né? A gente vê muitas parceiras, muitas mulheres dizendo que seus parceiros retiraram seus documentos, esconderam seus bens, e tudo isso se enquadra dentro de uma violência patrimonial. É tentar, de alguma forma, controlar, reter ou mesmo tirar o dinheiro dessa parceira. É causar danos, gente, de propósito a esses objetos, é jogar um celular, é atirar alguma coisa, é de alguma forma deteriorar algum bem, seja ele de valor ou de direito dessa mulher. E por fim, a gente entende que existe um tipo de violência que geralmente aparece na base do ciclo da violência, que é a psicológica, que entende que é violenta qualquer atitude que possa causar algum dano, seja emocional ou a diminuição dessa autoestima dessa mulher. Essa violência, o agressor nesse momento, ele de alguma forma vai visar tanto degradar a imagem dessa mulher, a autoestima dessa mulher, quanto também controlar seus comportamentos, suas crenças e até as suas decisões. Isso tudo acontece através da ameaça, do constrangimento, da humilhação, do insulto, da perseguição, da violação da intimidade. A gente vai entender, depois eu compartilho com vocês uma postagem da Ju, onde ela fala sobre alguns tipos de violência, como gaslight, né? E quando a gente olha na violência psicológica, a gente acha que está tudo dentro do mesmo bolo. Mas mais recentemente, a gente foi cortando, né? Como se a gente fosse fatiando essa violência, para a gente conseguir olhar para cada uma delas com uma maior clareza. Né? Então, com maior propriedade, sendo que é um tipo de violência que ainda é muito confuso, tanto para as pessoas que trabalham nessa perspectiva do acolhimento, mas principalmente para mulheres que são vítimas da violência psicológica. Deixa eu tomar uma aguinha, assume daí, amiga. Eu acho que a gente está falando coisas de alguma forma que, assim, para algumas pessoas aqui, né, pensando em, principalmente nós profissionais, que podem parecer já mais conhecidas, às vezes, por vezes até mais óbvias, mas eu sinto que a gente precisa
falar disso e falar do pouquinho, o óbvio precisa ser dito, assim, de alguma forma, sabe? Porque tem muitas pessoas que não se dão conta ainda de toda esse machismo estrutural que a gente vive e o que a lei, como ela funciona ao nosso favor, né? O que existe de legislação. Ainda que muitas das vezes a gente saiba que tem dificuldade de funcionar, de rede, de fluxo, de tantas dessas coisas, se a gente não conhecer minimamente, vai ficando cada vez mais difícil da gente cobrar, né? Acho que esse é o ponto principal. Então, o que eu queria trazer ou principal conclusão, assim, né, para a gente poder concluir, a importância de ressaltar o que tem de muito valioso na Lei Maria da Penha, que são as MPs, né? E o que isso significa? São as medidas protetivas, né? Caso a vítima esteja se sentindo em risco, ela pode solicitar uma medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência, ela é um instrumento legal, como eu disse, tá? Né? Protege as mulheres que estão sendo ameaçadas pelo agressor e precisam, de alguma forma, garantir esse afastamento. E serve para proibir a aproximação física mesmo do agressor à mulher ou dos seus filhos, né? Ou seja, para quem está em risco. E o juiz, ele tem até 48 horas para essa decisão, né? Para conceder. E tem uma coisa que eu tenho pensado, assim, né? Tava até discutindo num outro grupo outro dia, o quanto que parece, por vezes, que, vou pedir a medida protetiva, a vida dessa mulher vai piorar, né? Vai tá mais, vai sofrer mais ameaça, o agressor vai ficar mais em cima, né? Então, por determinado momento, pode até parecer que piora, e talvez isso precisa ficar claro para essa vítima. Mas a medida protetiva ainda é o principal instrumento de proteção e ainda é muito mais seguro denunciar do que não denunciar. Então, existem dados, né, que mostram que 95% de feminicídios não tinham medida protetiva, né? Então, denunciar é ainda mais seguro e ainda assim essa mulher pode não querer o processo criminal depois, né? Então, é importante também informar, né? Ter o conhecimento liberta por muitas vezes. Onde buscar ajuda? Disque Mulher 180, né? Central de Atendimento à Mulher, Disque Denúncia, que é para violação de direitos humanos, Disque 100, que é 24 horas, Polícia 190 para fazer boletim de ocorrência. A gente sabe o quanto o que a Thaís estava falando, né? Ou não lembro quem mais aqui. O quanto, por vezes, é um ambiente machista e que deveria ter o acolhimento, e a rede ainda é muito crua em conseguir oferecer isso que as mulheres precisam. Mas existem inúmeras, assim, né? Eu vi uma ONG, eu acho que é esses dias, que é Fala Mulher, que presta orientação jurídica, apoio psicológico, faz toda a questão de encaminhamentos para serviço de proteção, né? As vítimas são direcionadas. Então, tem as delegacias hoje, existem as delegacias especializadas de atendimento à mulher, delegacia de defesa da mulher, os juizados de violência doméstica e familiar, né? Promotoria especializada, os núcleos de gênero, né? Dentro do Ministério Público, centro de referência, é, o próprio WhatsApp da Patrulha Maria da Penha, né? Aquele botão de pânico também, que servem, na realidade, para fazer essa fiscalização de quem tem a medida protetiva. Os CRAS, os CREAS, as casas de abrigos. Então, esses lugares vão oferecer inúmeras opções de atendimento, acolhimento e encaminhamento, né? E a gente precisa conhecer, pode parecer como eu falei, muito óbvio para alguns de nós que estamos aqui, mas cada vez eu tenho a sensação que é mais importante expandir esse conhecimento e entender o que é direito, de que forma que a lei garante isso para a gente, né, para nós mulheres. Então era mais isso que eu preparei para hoje. Eu vou parar a nossa gravação para a gente poder abrir nossa roda e ficar mais à vontade em relação a isso.